É novamente uma honra estar aqui com o professor Olavo. Né? No ano passado, em outubro, estive aqui e fizemos uma conversa muito agradável, muito interessante. Tanto é que os nossos seguidores no YouTube assistiram em peso, né, professor Olavo? A gente já está com mais de 130 mil visualizações. Até hoje tem gente assistindo, né? Então, atendendo a pedidos e também contando novamente aqui com a paciência, né, com a simpatia do professor, estamos aqui de volta para fazer, digamos assim, uma continuação daquela entrevista, já que eu acho que desde então o cenário deu uma volta de 180 graus, assim, né, professor? Então, é exatamente nesse ponto que eu gostaria de começar a nossa conversa. No nosso último encontro, a presidente Dilma tinha acabado de ser reeleita e existia já uma forte indignação de boa parte da sociedade. Com o avanço das investigações da Operação Lava Jato, demonstrando a podridão do governo, em conjunto com a demonstração de claro estelionato eleitoral, já que a economia apresentou deterioração exponencial. Já tivemos 3 grandes protestos com milhões de pessoas nas ruas, o índice de desaprovação do governo é o mais baixo que se tem registro, e existem vários pedidos de impeachment em pauta, além das investigações do TCU e no TCE, que podem levar ao afastamento de Dilma, de uma forma ou de outra. Estamos no caminho correto? O Brasil acordou? Estamos, mas estamos só no comecinho, porque você veja, numa eleição que foi feita pela Smartmatic, quer dizer que já é coisa fraudulenta na base, mesmo que não houvesse nenhuma fraude pontual, a eleição com apuração secreta é fraude. Um impeachment da presidente é um gerenciamento de danos. Entrega a Dilma, como entregaram o Zé Dirceu, e o esquema continua. Essa é mais ou menos a ideia, quer dizer, um acordo. Então estamos ainda dentro daquele negócio do Paulo Mercadante, no livro clássico A Consciência Conservadora no Brasil, onde mostra que a constante na história brasileira é a conciliação. Na hora H todo mundo concilia, a famosa pizza. Esse livro é indispensável, tem que ler. Então a tendência do establishment brasileiro é sempre arrumar as coisas mediante uma conciliação de interesses, de modo que os mesmos que foram punidos e expelidos possam daqui a pouco voltar pela porta dos fundos. Como a gente tem vários senadores aí que estão no poder, que já comentaram. Eu vi que o Jader Barbalho, como ele completou uma certa idade semana passada, 7 processos dele caíram por prescrição. Né? Então, esse é o sistema brasileiro. Só que você, junto com essa tradição da conciliação, você tem a tradição da Revolução Brasileira. Quer dizer, esse termo Revolução Brasileira, ele resume a história do Brasil. A história do Brasil é constante, são constantes rebeliões contra o que o Raimundo Fauro chamava o estamento burocrático, quer dizer, são os donos do Estado, o que chamam os donos do poder. E são grupos que se apropriam do Estado em benefício próprio. Então o Estado no Brasil, ele não é aquela máquina impessoal e científica que é em outros países, que funciona normalmente independentemente de quem está ou não está no poder. Verdadeiras instituições. Sim, verdadeiras instituições. No Brasil, o Estado é uma máquina de interproteção mafiosa de grupos relativamente pequenos, que são sempre as mesmas pessoas. Né? Se você for ver quem está no poder hoje, é o mesmo grupo getulista ainda. Né? Mesma coisa. O PTB, o PT é um herdeiro do PTB e assim por diante. Então, o problema é que, vamos dizer, a nação despertou, o pessoal está sabendo o que acontece, foi, vamos dizer, uma tomada de consciência extraordinária e praticamente espontânea. Você vê que você não teve apoio de um órgão de mídia, nenhum. Ao contrário, né? Ao contrário. Desde o começo, sempre... A mídia mentindo, tentando minimizar, tentando depreciar. Mesmo assim, o povo ficou sabendo de tudo. Quer dizer, embora a mídia sonegue as informações fundamentais circularam e chegaram ao povo. Né? Então, isso é uma coisa extraordinária. Acontece que a sociedade brasileira, ainda é o velho problema, já tinha no tempo do Brasil colônias, tem uma sociedade espalhada, é como um algodão desfiado, entendeu? Você não tem uma concentração. O pessoal está dando exemplo, não, na Argentina eles ficaram 9 dias na rua, na Argentina tudo acontece em Buenos Aires. Agora, aqui, para você chegar até Brasília, no Brasil, para chegar até Brasília, como é que é? Eles já botaram a capital em Brasília, que é um projeto comunista, já falei... A própria arquitetura, né? Falei do livro soviético, A Cidade Comunista Ideal, quando você vai ver o modelo de Brasília, colocado fora do alcance do povo. Acho que é para defender de invasor estrangeiro. É absurdo, porque o invasor estrangeiro, se vier, vem da Venezuela, da Bolívia, está muito mais perto de Brasília do que do Rio de Janeiro. Então é para defender do povo, tornar inacessível.
E tornou mesmo. Então os protestos populares se tornam extremamente difíceis. Eu acho que o que conseguiram fazer até agora já é uma coisa extraordinária. Mas precisa continuar a intensificar e isso ainda pode levar bastante tempo. O impeachment da Dilma não, ele pode sair agora. Mas e o PT? E o Foro de São Paulo? E o esquema todo? Como é que vai se comportar o PT? Como é que será a reorganização da esquerda no Brasil e na América Latina? A Venezuela, por exemplo, se manterá do jeito que está? Ou caindo o Brasil vai cair todo mundo? Caindo o Brasil cai tudo, sem sombra de dúvida. O Brasil criou o Foro de São Paulo. E todo o esquema aí é do Foro de São Paulo. E bancou com dinheiro. Claro, criou e financiou, que essa foi a missão do PT. O PT não subiu ao Brasil no poder para implantar o comunismo no Brasil. Não, mas para restaurar o movimento comunista na totalidade da América Latina, mediante o instrumento político, que é o Foro de São Paulo, e mediante os recursos financeiros tirados do BNDES. E foi exatamente o que ele fez. Então o PT cumpriu maravilhosamente a sua missão para o movimento comunista. Para cumpri-la, precisou se associar aos grandes banqueiros, etc, etc. Motivo pelo qual este pessoal pensa que o Lula aderiu ao capitalismo. Então o Lula está usando os meios capitalistas para financiar o movimento comunista, que aliás já era a fórmula de Lenin. Como sempre fizeram. O assessor econômico de Lenin dizia, a melhor maneira de nós derrubar um capitalista é nós virarmos capitalista. E eles fizeram isso. Só que na medida que você faz isso, e você assume o poder, então agora você é a classe dominante, meu filho. E o povo vai ficar contra você. Especialmente quando tiver uma crise econômica forte. Claro, né? claro. Causada por uma combinação de roubalheira, de inépcia, né, enfim, de corrupção generalizada. O povo entender que ele tem a força e, sobretudo, entender que ele está dentro das suas atribuições constitucionais. Porque na Constituição diz o povo é soberano, exercendo a sua soberania através dos seus representantes ou diretamente. Essa é a parte mais linda da Constituição Federal, ou diretamente. Ou seja, nós vamos para a rua e impomos o que queremos. Vocês são o poder constituído, bela porcaria, nós somos o poder constituinte, nós os constituímos. E nós tiramos você daí a hora que nós quisermos. Está entendendo? Então, vou dizer, a desobediência civil é um direito inalienável da população. E a resistência pacífica também. Você imagina, por exemplo, vai uma multidão lá, cerca o Palácio do Governo, cerca o Congresso, cerca o STF, deita todo mundo na porta e diz ninguém entra. O que eles vão fazer? Se quiser nos matar, pode nos matar aqui. Se quiser matar, pode matar. Eles não vão matar ninguém. O petista não tem força armada para fazer isso. E o exército, chamar o exército para fuzilar a população, eles não vão fazer isso. As polícias militares também não. Então ninguém vai fazer nada. Então, quer dizer, o primeiro que fizer isso, ele tomou o poder. Nem precisa de 2 milhões de Ele disse, pessoas. nós somos o governo provisório. Está marcada a eleição para o dia tal. Quem participou do PT, do Foro de São Paulo, dessa roubalheira toda, tem os seus direitos políticos cassados em caráter vitalício e não vai voltar à política nunca mais. Acabou. Os outros podem se candidatar e dizer o que quiser. Pronto. E faz a eleição, quer dizer, já com o voto distrital, com a instituição do recall, que é aquele negócio dos eleitores chamarem de volta o candidato no qual votaram, faz uma brevíssima, sumária reforma política, a mais simples possível, e manda pau. E o Brasil em 6 meses será outra coisa. Será muito melhor. Muito melhor, sem dúvida. Há, inclusive, em relação à crise atual, uma tese, né, que tem ganhado força de que o PT produziu essa crise econômica que está aí. O senhor concorda com isso ou não? O Brasil... É um plano internacional demolir a economia dos países para que os chineses venham e comprem tudo. Mas, assim, que é exatamente o que está acontecendo. Discutir agora são, vamos dizer, os meios de derrubar essa gente e criar um novo sistema político. Não um novo sistema econômico. Isso é depois, meu filho. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos E até mais fácil, né? Claro, muito mais fácil. Qualquer país pode mudar em 24 horas. Você vê, o país inteiro vai legitimar o governo provisório e esperar as novas eleições, e eleger novos deputados, novos senadores, e trocar